Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast ao vivo pela Melodia FM 87.9, com transmissão simultânea pelo YouTube. Esse é um espaço criado para levar informação de qualidade, promover educação em saúde e aproximar pacientes, familiares e profissionais das principais novidades sobre o mieloma múltiplo. Hoje teremos uma conversa mais do que especial sobre um dos temas mais promissores da hematologia mundial, a terapia CAR-T-cell para o mieloma múltiplo. Nossa convidada é a doutora Mariana Chalup, médica hematologista, que acaba de participar de uma importante preceptoria internacional na Alemanha, onde esteve em contato com especialistas de referência mundial, acompanhando experiências práticas e as mais recentes atualizações científicas sobre o CAR-T-cell. Vamos entender o que está mudando no tratamento do mieloma múltiplo, quais são as perspectivas para os pacientes brasileiros e como a inovação pode transformar vidas. Doutora Mariana, muito obrigado por ter aceito o meu convite, minha querida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gelise. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão apaixonante como terapia celular, associado principalmente ao mieloma, que é uma outra doença igualmente desafiadora e apaixonante também. Então é um prazer muito grande estar aqui. Pronto, vamos lá. A gente sempre inicia, doutora, fazendo aquela pergunta de praxe. Quem é a doutora Mariana? Então, eu sou médica hematologista, eu moro aqui em Belo Horizonte, moro aqui desde que nasci, né? E eu sempre fui apaixonada pela hematologia. Desde que eu comecei a pensar, cogitar a medicina, eu já me interessava por esses assuntos. E tem sido extremamente gratificante ao longo desses anos todos de medicina, de hematologia, a gente conseguir ver todos esses avanços. E tecnologia associada a tratamento sempre foi realmente um assunto que me motivou. A gente conseguir ver o tanto que as doenças avançam, os tratamentos avançam e que a gente consegue provocar uma qualidade de vida cada vez melhor nos pacientes. Né? Eu tenho, falando um pouquinho de mim, eu tenho 2 filhos que já são adolescentes, eu sou casada e adoro ouvir música, adoro viajar. Então, participar desses eventos em que a gente consegue unir uma paixão pessoal com a paixão profissional também é sempre muito gratificante. A doutora Mariana, ela faz parte de uma equipe do Hospital da Oncoclínicas lá de Belo Horizonte e foi o hospital onde eu fiz o transplante de medula. Na época, o hospital, elas são divididas em 3 equipes, não é isso, doutora? Na época, eu não Isso, sei na se época ainda eram é 2 equipes, 2, né? E é aí eu isso. fiquei na equipe do doutor Wellington, não é isso? Isso, E exatamente. aí ela participa de outra equipe. Então eu não tive a oportunidade da gente estar junto no transplante, mas eu tive a oportunidade de estar junto com ela no ano passado, na comemoração dos 600 transplantes, né? Ela estive lá em Belo Isso. Horizonte. E agora, há pouco tempo, nós participamos de uma mesa, né, de discussão sobre o mieloma múltiplo lá em Belo Horizonte. Então, é uma médica que está sempre antenada, sempre atualizada, e isso é de extrema importância para nós que somos pacientes. Então, vamos lá, doutora, vamos falar do que realmente, né, está interessante para todo mundo, né? Está todo mundo aí vendo as novidades com relação ao CAR-T-cell. Como é que surgiu a oportunidade de participar dessa preceptoria lá na Alemanha? Essa preceptoria, ela veio de uma iniciativa da própria indústria farmacêutica, da indústria que produz, né, o Carticel para mieloma, com a intenção mesmo de não só aproximar né, os médicos brasileiros dos médicos da Alemanha num momento mais próximo, né, mais íntimo, mas também os próprios médicos brasileiros que foram levados, né, para a Alemanha. Então foi um grupo daqui de Belo Horizonte, do Brasil. Foram 15 médicos aproximadamente de várias regiões do Brasil, médicos que já têm costume com terapia celular, alguns médicos que encaminham pacientes para terapia celular, então médicos que são referência para mieloma múltiplo. E esse convite foi excepcional, né? Então a gente ficou 2 dias acompanhando um serviço lá de uma cidade chamada Würzburg, que é perto de Frankfurt, que tem uma universidade referência em hematologia. E a gente participou de discussões de casos clínicos, a gente participou também de algumas aulas com pesquisas envolvendo complicações e algumas características clínicas relacionadas ao Carticel.
direto com centros que já têm um número grande, né, de tratamentos realizados. Então, é sempre uma oportunidade ímpar mesmo da gente ter esse tipo de troca de experiências. E qual foi o principal objetivo do encontro? Trocar experiências, acho que essa é o ponto. Porque quando a gente vai para um congresso, é um evento grande, é um evento com palestras, mas não tem aquela troca. Então lá a gente conseguiu levar casos daqui do Brasil para discussão, eles apresentaram casos da Alemanha para a gente, eles mostraram várias pesquisas, inclusive com novos produtos de terapia celular para o mieloma múltiplo. A gente teve a oportunidade de discutir como que eles estão manejando alguns dos efeitos colaterais da terapia celular, já que eles fazem esse tipo de tratamento há mais tempo do que a gente. Então, essa proximidade é maravilhosa. E entre os próprios médicos brasileiros, né? Então, acho que isso é sempre a principal vantagem dessas preceptorias. Tá, só tinha da Alemanha e Brasil, não tinha Era um ninguém mais. evento entre Alemanha e Brasil, E o exatamente. que mais chamou a sua atenção durante essa experiência, doutora Mariana? A gente percebeu tanto que a nossa medicina aqui no Brasil, ela não deve em tantas coisas assim para a medicina praticada fora do Brasil. Claro que a questão do acesso é realmente um gargalo imenso, né? Na Alemanha eles têm muito mais acesso à terapia celular e outros tratamentos do que a gente no Brasil, mas no dia a dia, o manejo de eventos adversos, o manejo das complicações, o manejo dos tratamentos que a gente precisa fazer até chegar de fato à terapia celular são muito próximos. Então acho que isso foi um orgulho mesmo para a gente. A gente, inclusive, foi muito elogiado pela equipe médica lá da Alemanha. E eles disseram isso, assim, vocês conseguem, com muito menos recursos do que a gente, promover tratamentos cada vez mais eficazes, né? Então, acho que isso traz um pouco de orgulho para a gente também. Vocês, questão das limitações, você está dando tipo assim, fazendo milagres, né, com as suas limitações. É mais ou menos Mais ou isso, menos assim, isso, né? né? A gente, com poucos recursos, a gente tem conseguido avanços cada vez maiores. Quais foram os principais temas discutidos, doutora, pelos especialistas lá? Então, a gente discutiu um pouco das principais indicações da terapia celular para os pacientes com mieloma, quais seriam os pacientes que mais se beneficiariam. A gente sabe que é um tratamento muito caro e com muitos riscos para o paciente, né? Então, a gente precisa saber selecionar muito bem os pacientes que vão de fato se beneficiar e que não vão se prejudicar. Né, com esse tipo de tratamento. Então, esse foi um ponto bastante abordado, e o manejo dos eventos adversos também foram temas bastante discutidos, e novidades relacionadas à terapia celular. Então, novos produtos, novas tecnologias durante a manufatura desse tratamento, alguns tratamentos mais inovadores, inclusive de como manutenção pós-terapia celular. Então, foram discussões bem amplas. E como é que a Alemanha está organizando para oferecer terapias avançadas como o Carticel? A Alemanha, assim como outros países da Europa, como a Espanha, eles têm um programa de acesso muito diferente do nosso. Eles, claro, eles têm as seguradoras, eles não têm um SUS, né? Mas eles têm tratamentos que são custeados pelos governos. Então, lá, quando o paciente preenche os critérios de acesso, então, os critérios de indicações clínicas para terapia celular, isso é solicitado ao governo, e é o governo quem paga o tratamento para o paciente. Então, não tem judicialização, não é feito pagamento pelas operadoras, é direto pelo governo, baseado nesses critérios que já são bem definidos por comitês e comissões do próprio né, governo desses países. Então, mais ou menos assim, quase um SUS, né? É quase um SUS. Lá eles não têm um SUS para Sim, outras doenças, sim. né? Outras doenças, outros tratamentos são custeados pelos pacientes. Mas para garantir esse tipo de terapia que tem um custo alto para todo mundo, inclusive para esses países que são muito mais ricos do que nós, existe esse programa de tratamento. A gente nunca, tipo assim, eu nunca tinha ouvido falar que a Alemanha tinha um trabalho assim avançado, né? A gente vê muito falar da Espanha, né? A Espanha é Sim. muito mais falado, né? Então, mas entre a Espanha e a Alemanha, os dois estão iguais ou a Espanha está mais avançado com relação ao carticel? O acesso hoje nos dois países são muito
próximos, é um programa muito parecido, apesar de serem programas específicos de cada país. Eu já participei também de preceptoria na Espanha, em que a gente pôde discutir esse tipo de acesso, e me pareceu programas muito parecidos, preenchendo os critérios que não necessariamente são os critérios de bula, né? Então tem toda uma questão, não só, obviamente, dos critérios de bula, mas também daqueles pacientes que entende-se que terão mais benefícios. Isso já é automático, então o governo já consegue fazer essa liberação e o tratamento é disponibilizado numa velocidade muito maior do que se tivesse que judicializar né, os procedimentos que são realizados, por exemplo, aqui no Brasil. Entendi. É uma pergunta que a gente nunca cansa de fazer, doutora. O que é o mieloma múltiplo? O mieloma múltiplo é um tipo de câncer da medula óssea, que é no infringir dos órgãos, a nossa fábrica de sangue, que fica presente dentro de todos os nossos ossos, né? Então, aquele tutano do osso é a nossa medula óssea, a nossa fábrica de sangue. O mieloma, ele se origina numa célula de dentro dessa medula óssea, uma célula chamada plasmócito, que por algum motivo que na maioria das vezes a gente não consegue saber né, a razão, sofre uma mutação e começa a se proliferar de uma forma anormal. Essa proliferação desse tipo de célula pode acometer os ossos, pode acometer os rins, pode acometer a própria medula óssea, gerando anemia, com uma produção anormal e bastante aumentada de uma proteína que causa diversos problemas nesses órgãos, chamada proteína monoclonal. Então, é muito comum que o paciente, ao diagnóstico e ao longo da evolução da doença, ele tenha apresentações como anemia, lesões nos ossos, inclusive fraturas, às vezes fraturas que não são justificadas, né? Assim, um tombo leve, uma pequena Espontâneas, né? pancada, né? Que levam. Eu lembro quando eu estava na faculdade ainda, me chamou a atenção uma senhora que teve uma fratura em osso da bacia durante ela estava no ônibus indo para o trabalho, era uma paciente de uns 50 e poucos anos, e o ônibus deu aquela puladinha assim no quebra-mola e ela teve uma fratura na bacia. Então não era esperado, né, que uma paciente de 50 anos tivesse uma fratura com um choque tão mínimo. E essa paciente a gente acabou fazendo um diagnóstico de mieloma, então é importante a gente imaginar isso. E uma coisa super importante, assim, o mieloma é uma doença que no passado tinha uma expectativa de controle da doença muito curta, eram realmente poucos anos de vida. E felizmente a gente conseguiu acompanhar tantos avanços no tratamento do mieloma nos últimos 10, 15 anos, que hoje a gente já considera o mieloma muito mais como uma doença crônica, em Sim. que o paciente vai ter aqueles momentos de tratar, com aqueles momentos de remissão, ou terapias que estão de forma contínua, com esse objetivo de controle da doença. Porém, quem sabe a gente está começando a discutir aí a possibilidade de cura do mieloma, justamente com a terapia celular, né, com o Carticel. É uma coisa que é interessante é o nosso trabalho da divulgação, né? Porque o sucesso desse Carticel, o sucesso de um tratamento promissor do mieloma, vem muito a ver com o diagnóstico precoce. Né? Não adianta você Sem estar dúvida. você tá lá 2, 3 anos descobrindo que você tem um mieloma, mas não sabe que tem um mieloma, como acontece, né? São 7.600 pacientes diagnosticados todo ano, sendo que 30% desses pacientes vêm descobrir que tem um mieloma múltiplo com 1 ano e meio, mais ou menos. E aí já tem sequelas, né, doutora, irreversíveis, e são pacientes que realmente não vão ter o perfil de fazer parte do sucesso do Carticel ou de outros tratamentos de primeira linha, né? E infelizmente muitos vêm a óbito por conta disso. Então acho que a importância também, o sucesso do Carticel, o sucesso desses tratamentos de primeira linha é você ter esse diagnóstico, né, precoce, né, e descobrir logo e tratar logo, né? No meu caso foram 7 meses entre o diagnóstico, o tratamento quimioterápico, a coleta de sangue, a coleta de células e o transplante. Isso fez toda uma diferença. Né? Então, acho que é interessante, por isso que é bom massificar. Uma pergunta, eu não sei se a senhora vai concordar comigo. Muita gente está me perguntando assim, poxa, mas está parecendo muito caso de mieloma. E realmente está parecendo muito caso. E aí eu fico pensando assim, será que é a doença que aumentou ou se estão investigando mais? Eu acredito particularmente que estão investigando mais. O mieloma tá muito mais conhecido do que há 5, 6, 7 anos atrás. Concorda, doutora? Concordo. Na verdade, existem vários fatores associados, né? Sem dúvida, hoje a gente consegue fazer o diagnóstico
com muito mais frequência e, inclusive, mais rapidez do que já foi no passado, Sim, né? Então, eu estou completamente de acordo com a sua fala da importância da gente fazer o diagnóstico precoce, lembrando que, geralmente, os pacientes que têm algum sintoma ou alguma alteração compatível com mieloma, eles não vão direto no sim, hematologista. Geralmente, eles vão em outros sim. médicos. Ortopedista, quando tem alguma lesão óssea, um clínico geral, se tiver um sintoma relacionado à anemia, cansaço, emagrecimento, um nefrologista, que é o médico especialista de rins, e geriatra, né? Então é muito importante que esses outros especialistas tenham um conhecimento dessa doença para poder encaminhar de forma correta. Então, sem dúvida, eu acho que isso é um ponto importante. E hoje a gente tem mais ferramentas para um diagnóstico precoce do mieloma. Então, por exemplo, no passado, o único exame de imagem que a gente tinha disponível era o raio-x, que detecta uma minoria de pacientes com lesões ósseas do mieloma. E geralmente, quando detecta, já é doença muito avançada. Hoje a gente usa tomografia, ressonância, PET, que consegue detectar a doença num estágio muito menor. Outra questão, o mieloma, ele é uma doença prioritariamente de pacientes mais velhos. Claro que a gente, às vezes, vê pacientes com 30 e poucos anos, 40, 50, mas geralmente mais de 60. Então, à medida que a população vai envelhecendo e à medida que outras doenças também vão sendo controladas, a gente, de certa forma, que, entre aspas, a gente dá oportunidade para o mieloma se manifestar e a gente conseguir, de fato, ter esse diagnóstico. Além disso, o fato de alguns famosos, né, terem tido diagnóstico de mieloma, como foi o Luiz Melodia, e ao fato de vários pacientes como você, né, Joelito, terem feito esse trabalho de conscientização sobre essa doença, isso faz com que mais pessoas divulguem, com que mais pessoas exponham, né, nas mídias sociais as suas condições, os seus tratamentos, e isso é excelente, não só para desmistificar, Sim. né, os cânceres hematológicos, mas para a divulgação mesmo do diagnóstico precoce em outros pacientes. Pois é, infelizmente tem muita gente que ainda quando recebe o diagnóstico vê que vou morrer. E acaba se escondendo, acaba se isolando, e não é assim que funciona, né? Acho que você encarando o mieloma, e seja qual for a neoplasia, acho que o tratamento fica leve, né? E você fala, poxa, eu tenho daí, qual o problema, né? Eu acabei adquirindo, não fumo, não bebo, nunca usei droga e acabei adquirindo. Então ninguém está isento, né? Ninguém está É. isento. Eu sempre falo, doutora, que o mieloma, como todos os cânceres, não escolhe quem, né? Nós Uhum. temos pacientes que é lavrador, mototaxista, como também a rainha Elizabeth teve, né? Não, Uhum. ela morreu com o mieloma, não do mieloma, mas ela morreu com o mieloma. Então você vê que não escolhe quem, né? Então acho que vai fazer muita diferença se você investigar, porque o que acontece com o paciente com mieloma? Um dos sintomas são as dores. Você está com dor, você vai lá imaginar que é um câncer, uma dor óssea. Você vai lá e eu estou com dor óssea, vou procurar hematologista? Nunca. Então vou procurar quem? O ortopedista. E infelizmente eles ainda não investigam a fundo, né? A gente tem essa briga com eles, né? Investigue mais, né? Procure saber, prescreva, solicite um exame de laboratório, que é ortopedista aqui para nós não é uma crítica, mas é um alerta. Eles não solicitam exame de laboratório. Então, a gente sempre fala, investigue mais. Eu já tive aqui no podcast com ortopedistas e eles concordaram comigo, né? Falaram, eu vou falar com, Uhum. com meus colegas para exigir mais, procurar solicitar uma eletroforese e tal. Pois é, porque ali um diagnóstico errado, um tratamento errado, um anti-inflamatório que você não pode tomar, ele está sentenciando aquele paciente, né? É. Né? Então, vamos lá, mas já mudou tanto que, doutora, a primeira vez que eu fui na Oncoclínicas, e aí eu sentado lá, esperando lá ser atendido, e tinha um senhor do meu lado. E aí nós começamos a conversar, e a gente tudo ainda querendo saber o que era um mieloma, enfim, né? Era aquele medo do desconhecido. E ele falou assim, você está aqui por quê? Eu falei, não, eu tô com um mieloma múltiplo, você já ouviu falar? Eu falei, eu também tô. E aí ele falando, eu estava olhando no Google, a perspectiva de vida é 5 anos. A gente vai tratar para quê? Se a gente vai morrer mesmo, né? Atrás. Eu falei, não pensa desse jeito não. Não pensa desse É. jeito não, né? A sua cabeça mata, a sua cabeça também pode curar. E aí você está vendo, né, que 4 anos atrás, quando eu fui diagnosticado,
a evolução que está tendo o mieloma com relação às pesquisas, novos medicamentos, né? E hoje quem fala que é 5 anos a perspectiva? Está aumentando, e aí, como a senhora falou, a cura está chegando, se Deus quiser. Logo, logo está chegando a cura. Não, sem sombra de dúvidas, assim, a gente tem visto um avanço muito grande, cada vez pacientes que conseguem controlar a doença por um tempo maior, né. A gente ainda fala da possibilidade de cura, ainda com algumas ressalvas, a gente ainda Sim, não tem, né, a gente ainda não pode falar isso de uma sim, forma sim, categórica, mas é o que eu disse, é uma doença crônica, então a gente tem que encarar isso como muitos pacientes encaram outras doenças crônicas de uma forma mais leve. Felizmente, a gente tem visto uma melhora importante nesse enfrentamento ao câncer pelas pessoas, né? Então a gente lembra que até pouco tempo atrás era muito comum falar aquela doença. sim, Hoje a gente tem visto as pessoas falando do câncer de uma forma muito mais aberta, porque o câncer ele tem se tornado cada vez mais comum. Como eu falei, à medida que as pessoas vão envelhecendo, à medida que outras doenças vão sendo controladas, como doenças cardiovasculares, menos acidentes, né, menos mortes por doenças infecciosas, a perspectiva é de que a gente tem uma incidência maior realmente de câncer. E a gente precisa desmistificar isso que você falou realmente, que quase nunca, para ser bem sincero, o câncer é culpa do paciente, sim, né? Então, assim, a gente sabe que cigarro faz mal, que aumenta o risco, sem sombra de dúvida, mas tem pacientes que nunca fumaram, que praticam exercícios físicos, que sempre vão ao médico, que sempre tiveram uma vida regrada e que vão ter as doenças, né? Então, isso é muito importante, a gente não se culpabilizar, sim, não se sentir realmente o grande vilão da doença. As doenças elas vão acontecer porque felizmente a gente está vivendo mais. E acaba que a gente paga esse sim. preço, né? A É. gente vai adoecer de algumas doenças que no passado as pessoas não adoeciam porque elas não tinham a oportunidade, né, de ter aquela idade mais avançada. Então, voltando a falar do Carticel, doutora, para quem está nos ouvindo, o que exatamente é a terapia Carticel? Então, o Carticel, ele é uma terapia que a gente chama de terapia celular, porque ele vai utilizar as próprias células do paciente como uma ferramenta para combater o câncer. Então, a gente usa a célula chamada linfócito T, que é um tipo de glóbulo branco do paciente, e que é uma célula muito poderosa, ela tem uma capacidade de destruição de agentes infecciosos ou células tumorais muito grande. Porém, um dos mecanismos dos cânceres é escapar ao reconhecimento dessa célula T. Então, essa célula T passa, esse linfócito T passa pela célula tumoral e não reconhece essa célula tumoral. O carticel, como que funciona? A gente faz uma coleta dessas células T, desses linfócitos T, por um procedimento que é idêntico ao que você fez, Joelise, para coletar as células tronco para o transplante autólogo, que é uma máquina que parece uma máquina de hemodiálise que filtra esse sangue, enquanto no caso do transplante a gente coleta as células tronco, no caso do carticel a gente faz a coleta desse linfócito T. Esse linfócito T é levado para um laboratório e dentro desse laboratório é feita uma modificação genética que faz com que esse linfócito T passe a expressar uma proteína que tenha capacidade de reconhecer a célula tumoral. Então é como se fosse um encaixe de um quebra-cabeça. A célula tumoral ela tem uma expressão de uma proteína que vai ser reconhecida por esse linfócito quando a gente devolve essas células para o corpo do paciente. Então, é um tratamento específico, é uma célula que vai reconhecer apenas aqueles marcadores presentes na célula tumoral, e isso acaba trazendo algumas limitações, inclusive para quais doenças que a gente consegue de fato aplicar ou não a terapia celular. Porém, é uma terapia extremamente eficaz, que já está muito consolidada para o tratamento do mieloma, para alguns tipos de linfoma e para leucemia linfoblástica aguda, justamente porque ela tem essa capacidade de identificação dessas células tumorais por uma própria célula do próprio organismo. Então, não tem uma utilização de quimioterapia em altas doses, por exemplo, como a gente faz para tratar essas doenças muitas vezes. E como é que essa terapia atua no combate ao mieloma múltiplo? No caso do carticel para mieloma, ele combate uma proteína da superfície das células do mieloma chamado BCMA, que é uma proteína que é de fato presente nessas células tumorais
e esse linfócito T, ele vai atacar essas células do mieloma. Então, essas células elas ficam circulando no nosso corpo como as células de defesa e sempre que elas reconhecem essas células do mieloma, elas atacam e destroem essas células relacionadas ao mieloma. Entendi. E qual a diferença, doutora, entre o Carticel e os tratamentos convencionais? Os tratamentos convencionais, eles utilizam drogas que não reconhecem de uma forma tão significativa essas proteínas das células dos tumores. Então, quando a gente faz uma quimioterapia, por exemplo, a químio ela não reconhece especificamente uma célula do mieloma. Ela vai destruir todas aquelas células que têm uma alta multiplicação. Por isso que muitas vezes o paciente tem mucosite, né, que é aquela inflamação na boca, porque esses tecidos eles proliferam muito rápido, a pele fica seca, o cabelinho pode cair, porque é um tratamento muito inespecífico. Eles são eficazes até certo ponto, mas eles não são específicos. Então a gente tem muito mais efeito colateral e uma eficácia muito menos direcionada. A gente já tem alguns tratamentos que também, algumas drogas que também reconhecem esses antígenos, né, essas proteínas das células tumorais, mas o carticel ele vai utilizar uma célula própria do paciente, então sem risco de rejeição e com menos efeitos colaterais a médio e longo prazo do que outros tratamentos. E, por exemplo, se a gente utiliza uma medicação contra essa proteína que a gente tem na célula tumoral, o paciente vai usar essa terapia para sempre. Ele não pode ficar sem o tratamento, porque senão vai perder essa eficácia. Já o CAR-T, não, ele é um único tratamento. O paciente recebe aquelas células que eram dele, né, depois da modificação genética, e é um único tratamento. Aquelas células, elas têm a capacidade de se proliferar dentro do organismo do paciente. Então, é um tratamento único. Então, também tem essa vantagem, não é um tratamento de forma contínua. Então, diretamente é quase uma cura, né? A gente ainda não pode falar nisso, Sim. porque nos estudos, até o momento, né, a gente já tem até avaliação de 5 anos desses primeiros estudos, a maioria dos pacientes ainda tem algum grau de recaída. Então, a gente ainda não pode falar em cura. Mas, por exemplo, no primeiro estudo, o estudo pivotal, que foi o estudo mais importante, que levou à aprovação desse tratamento, 33%, ou seja, um terço dos pacientes estão há 5 anos com a doença controlada. Ai, que Por benção. isso que a gente pensa nessa possibilidade de estarmos diante de um tratamento curativo. Porque se em 5 anos, pacientes que tinham recebido uma média de 6 linhas de tratamentos prévios, então eram pacientes já muito tratados, com doença muito avançada. Se ainda assim um terço desses pacientes permaneceu 5 anos com a doença controlada, a gente pode estar diante realmente de um tratamento que promova a cura nesses pacientes. Porém, os outros 2 terços tiveram recaída da doença. Alguns faleceram por progressão da doença, outros pacientes estão tendo respostas a outros tratamentos depois do CAR-T, então isso também é um ponto super importante. O CAR-T ele não inviabiliza tratamentos futuros, né? Então a gente precisa lembrar disso, mas realmente é uma mudança de paradigma muito significativa para esse perfil de paciente. O Carticel, doutora, pode ser considerado uma forma de medicina personalizada? De certa forma, sim, porque apesar de existir um padrão, né, do que a gente precisa fazer para conseguir o CAR-T, a gente utiliza a própria célula do paciente. Então, talvez mais personalizada do que isso, impossível. Né? Diferente do transplante alogênico, que a gente usa, por exemplo, uma célula de outro paciente, nesse caso, a gente está usando uma célula do próprio paciente com a capacidade de destruir aquele tumor. Diferente do transplante autólogo, que quem destrói o tumor é a quimioterapia que a gente utiliza antes de devolver as células do paciente, né? Assim, as células do paciente em um transplante autólogo, elas não são modificadas, elas não têm a capacidade de reconhecer o tumor. A quimioterapia feita antes é que teve essa capacidade de destruir pelo menos a maior parte das células tumorais. Já no carticel, não. É a própria célula que vai fazer essa mágica de destruir as células do tumor. Entendi. Por que essa terapia é considerada revolucionária? Ela é revolucionária porque é a primeira vez que a gente de fato utiliza a célula do paciente modificada em laboratório. Então a gente modifica o material genético dessa célula para que ela tenha essa capacidade de reconhecer a célula tumoral. Então ela é de fato revolucionária. A gente já tem estudos de terapia celular envolvendo o carticel desde os anos 90.
nos anos 2000, isso foi se intensificando. Muitos estudos pré-clínicos, ou seja, estudos que não envolviam humanos, né, envolviam camundongos na grande maioria das vezes. E pela primeira vez, em 2017, esses estudos, esses tratamentos mostrando benefício importante em seres humanos, com pacientes, inclusive, que eram considerados refratários, sem perspectiva de controle da doença, que ficaram curados, como foi o caso, né, dessa criança de 2017, que foi uma paciente que tinha uma leucemia, que ela quase morreu, ela já estava realmente sem possibilidade terapêutica e hoje ela está curada, né? Vai completar aí 10 anos desse tratamento. Então, Amém. sem sombra de dúvida, uma terapia revolucionária. Doutora, a senhora teve algum paciente com Carticel que a senhora já cuidou, já fez, tratou? Já, a gente já fez carticel para pacientes com linfomas, que são carticéus que já estão aprovados no Brasil há mais tempo, então a gente já teve mais oportunidades. Aqui em Belo Horizonte, a gente teve um credenciamento recente em um hospital há alguns meses e a gente vai fazer o primeiro carticel para mieloma nas próximas semanas. Então a gente está com uma expectativa grande. Eu estive fora do Brasil participando eu fiz um estágio, né, fora do Brasil, com a possibilidade de acompanhamento desses pacientes que fizeram CAR-T para mieloma, e os resultados são realmente impressionantes. Pacientes com doenças graves, pacientes doenças refratárias, e que tiveram respostas excelentes com a terapia. Obviamente, a gente ainda não sabe a duração, né, dessa resposta, mas respostas muito superiores ao que a gente vê com tratamentos convencionais. E um dado muito curioso, nos Estados Unidos, onde eu fiquei por um tempo, esses pacientes fazem, inclusive, esse tratamento sem internação. Os pacientes recebem essa medicação ambulatorialmente, voltam diariamente para serem reavaliados pela enfermeira e algumas vezes pela equipe médica, mas sem necessidade de internação. Então, a gente vê o tanto que isso é capaz, inclusive, de promover uma boa qualidade de vida nesses pacientes, né? Que nem internar eles não internam. Pronto, quando a senhora tiver esse carticel aí, depois conta pra gente como é que foi, tá? Pode deixar, estamos muito animados. Ah, e a gente também, né? Que a gente como É, paciente, a gente fica aqui tudo doido. Todo mundo quer fazer, todo mundo quer fazer carticel. Todo mundo, né? todo mundo quer fazer. E a Todo, gente espera que mais pacientes tenham oportunidade de fazer. A gente ainda tem o nosso principal limitador, que é o custo. Não tem, sim, assim, ainda uma perspectiva de redução desse custo. É uma terapia que envolve uma tecnologia muito abrangente, uma tecnologia muito específica. Então, é compreensível que seja uma terapia muito cara, de fato, né? Ela ainda exige uma manipulação genética. São poucos centros no mundo que conseguem fazer. A gente tem a perspectiva, inclusive, de conseguir trazer isso para as universidades, para fazer o que a gente chama de um CAR-T in-house, né? Que não conta com a indústria farmacêutica, mas sim com os centros universitários. Então, a gente já tem essa iniciativa, né, do Butantan, do Hospital de das Ribeirão Clínicas de São Preto, né? Paulo, Ribeirão Preto, exatamente. Mas ainda numa escala muito aquém do que a gente precisa. Até porque, Joeliso, sendo muito sincera, o CAR-T é uma terapia que veio para ficar. E a gente vê cada dia uma perspectiva de mais doenças sendo tratadas. Não só doenças oncológicas, mas doenças autoimunes. A gente já tem estudos assim incríveis de pacientes recebendo o CAR-T para lupus graves, pacientes também que já com múltiplas linhas de tratamento, recebendo esse tipo de terapia, doença como miastenia graves, algumas doenças neurológicas. Então, a gente vai ter que dar um jeito de conseguir viabilizar esse tipo de tratamento, né, para os pacientes, porque é um tratamento que realmente não vai embora. Ele veio para ficar, resultados cada vez mais impressionantes. Então, a gente precisa dar um jeito de disponibilizar isso de uma forma mais ampla para a população. Eu estava vendo uma matéria essa semana sobre o carticel em um tumor cerebral que é feito nos Estados Unidos. Entendeu? Então ele está Sim, ampliando, né? Não é só na hematologia, né? Ele é geral e está é. tendo resultados excelentes, graças a Deus. Exatamente. O primeiro CAR-T, inclusive, que foi desenvolvido, um dos primeiros, ele foi para melanoma, que é um câncer de pele Sim, muito grave, né? Um câncer, um tumor sólido, mas ele ainda não é comercializado. Então, assim, os tumores cerebrais, tem muita perspectiva de tumores sólidos que podem ser combatidos, né? E como eu falei, doenças não neoplásicas, mas que são também igualmente graves, que também comprometem a qualidade de vida do paciente. Então, acho que a gente precisa
trazer cada vez mais essas pesquisas para próximo da gente, para próximo da gente. Quais pacientes, doutora, podem ser candidatos ao Carticel? No Brasil hoje, Já que todo mundo quer, né? já que todo mundo quer. Então, no Brasil, a aprovação que a gente tem pela Anvisa para o CAR-T para o mieloma múltiplo engloba pacientes que já tenham recebido pelo menos 3 classes de medicações, então os imunomoduladores, os anti-CD38 e algumas medicações inibidoras de proteassomo, como o Velcade, carfilzomib e outras medicações que são muito utilizadas. Então, o paciente tem que ter recebido essas 3 medicações e tem que ter sido refratário à lenalidomida. Então, em tese, no Brasil, pacientes a partir da segunda, terceira linha, eles já poderiam se beneficiar do CAR-T. Porém, a gente tem algumas limitações clínicas também. Então, aquele paciente que tem uma doença muito agressiva, a gente não vai conseguir se beneficiar com CAR-T, porque a gente precisa coletar a célula, levar essas células para um laboratório. Nesse laboratório, essa célula vai sofrer essas alterações genéticas para depois voltar. Isso demora em cerca de 2 meses. Então, se o paciente tem uma doença grave, acelerada, a ponto de não conseguir esperar essa manufatura das células, esse paciente não é candidato. Além disso, a gente tem que lembrar que tem que ter o paciente tem que ter uma boa saúde, né? Assim, não tem uma limitação de idade, mas o paciente não deve ter disfunção cardíaca, uma disfunção renal grave. Tem que ser um paciente que tem um bom, que a gente chama de status performance, né? Independente da idade, tem que ser um paciente com boas condições clínicas. Então não tem idade limite, né? Não tem idade limite. Assim, nos Estados Unidos eu vi pacientes com mais de 80 anos fazendo o Carticel. Claro que aqui no Brasil a gente acaba tendo um perfil de pacientes diferentes, né? A gente tem muito paciente de 80 anos com condições clínicas mais frágeis, mas a idade por si só não é uma contraindicação. Então, existe, repete para a gente, existem situações em que o Carticel não é recomendado. É aquele paciente que está realmente é, problema renal, problema cardíaco, Grave, grave, né? problema renal grave. Então, assim, só uma disfunção renal leve a moderada não vai ser uma contraindicação, mas aquele paciente que faz hemodiálise, aquele paciente que já tem uma disfunção cardíaca grave, isso já são fatores limitadores. Porque essa célula T, esse linfócito T modificado, apesar de ser altamente específico para a célula tumoral, ele também vai atacar células do corpo humano, porque não existe ainda uma proteína expressa no tumor que não seja expressa também em outras células do nosso organismo. Então, a gente pode esperar alguns efeitos colaterais desse tratamento que vão exigir que esse paciente tenha uma condição de saúde que traga segurança para esse tipo de tratamento. Então, por exemplo, é comum que depois de receber essas células, o paciente tenha febre e tenha um quadro muito parecido com a infecção, que a gente chama de síndrome de liberação de citocinas. O paciente pode ter queda de pressão, ele pode fazer disfunção renal, disfunção hepática, disfunção cardíaca. Então, se ele já tem uma condição prévia, né, que comprometa esses órgãos, a gente vai estar expondo esse paciente a um risco também muito grande. No caso do CAR-T do mieloma, por exemplo, né, para o mieloma, a gente tem um problema relacionado a alterações neurológicas que esse paciente pode ter depois do CAR-T, porque o mesmo BCMA, que é aquela proteína que eu comentei, está presente no mieloma, ela também está presente em alguns pontos cerebrais que, inclusive, são relacionados à doença de Parkinson. Então, um dos efeitos que, felizmente, são raros, mas que podem acontecer são similares ao Parkinson, que a gente chama de parkinsonismo. Então, se é um paciente que já tem uma doença de Parkinson ainda inicial, que já tenha doenças neurológicas, a gente vai aumentar o risco desse paciente ter uma debilidade por outro fator. Então, a gente precisa fazer essa avaliação antes de indicar um CAR-T de uma forma muito precisa e muito específica. Além disso, a gente sabe que o mieloma ele pode recair de uma forma gradual, de uma forma mais lenta ou de uma forma mais agressiva. Aquele paciente que tem uma recaída com uma proteína só que está aumentada, uma anemia leve, uma situação mais realmente, né, devagar, ele vai se beneficiar muito mais do que aquele paciente que recai com uma agressividade muito grande, justamente pelo tempo que a gente vai levar para conseguir, de fato, fabricar esse remédio que é específico para o paciente.
né? O Carticel, ele não é um remédio que está na prateleira ali do hospital, na prateleira da farmácia. Ele vai ser manipulado, ele vai ser produzido. E aí uma outra novidade, né? A gente já tem também estudos e espero que em breve a gente tenha terapia celular que fique em prateleira, utilizando células de doadores saudáveis, né? Então pode ser que no futuro essa questão do tempo seja controlada. Doutor, os pacientes conseguem atingir remissão profunda? Conseguem. Na verdade, nesses estudos pivotais, que são esses estudos principais, mais de 90% dos pacientes conseguiram ter respostas após a infusão do CAR-T, o que já é um número muito impressionante, considerando que são pacientes com múltiplas linhas de tratamento prévias. E, se não me falha a memória, 85% teve resposta completa após esse tratamento. E, como eu falei, é uma resposta que a gente realmente não tinha visto com nenhum tipo de tratamento para esse perfil de pacientes. E muitos sustentaram essa resposta. Inclusive, alguns desses pacientes chegaram a ter doença residual mensurável negativa, que é quando a gente avalia, né, a medula paciente, a gente não consegue detectar nenhum sinal de mieloma naquele paciente. Então, é realmente muito revolucionário, muito impressionante. O que foi apresentado lá na Alemanha, doutora, que mais animou a comunidade científica? Acho que os dados relacionados à segurança, então a gente vê que os pacientes têm baixa incidência de eventos, de efeitos colaterais, então sendo um tratamento muito seguro, o número de pacientes com doença controlada depois desse tratamento e conseguindo restabelecer a qualidade de vida prévia. Então, pacientes que voltaram a trabalhar, pacientes que voltaram a ter uma vida próxima do normal, vidas que tinham sido interrompidas pelo mieloma e pelos tratamentos, né? Alguns tratamentos o paciente precisa fazer toda semana. Isso inviabiliza um trabalho, inviabiliza uma viagem, né? E o fato dele fazer um tratamento único, que consegue controlar de uma forma muito profunda e duradoura a doença, isso faz com que o paciente volte de fato à sociedade, né? A ter uma convivência social, a trabalhar, a ficar completamente aí apto à vida cotidiana. Voltando a falar, acho que a senhora já falou sobre isso, mas é bom repetir. Quais são os principais efeitos adversos do CAR-T? Os principais efeitos a curto prazo, essa síndrome chamada síndrome de liberação de citocina, que nada mais é do que uma resposta inflamatória exagerada que acontece após a infusão dessas células. Então, geralmente nos primeiros 14 dias da infusão das células, o paciente pode ter esse tipo de complicação, que vai se manifestar como febre, um quadro leve na maioria das vezes, mas que pode ser mais grave, inclusive com disfunções orgânicas. A gente pode ter também alguns efeitos neurológicos que a curto prazo se manifestam como uma confusão mental leve, às vezes né, o paciente pode perder um pouco o equilíbrio, mas de uma forma muito leve. E tardiamente a gente pode ter essas alterações neurológicas associadas ao próprio anticorpo que é destruído pela terapia celular. E uma outra complicação que é quase inevitável são as complicações infecciosas, porque essa mesma proteína, ela está presente em células normais do nosso sistema de defesa. Então, a gente fica durante algum tempo com a produção de anticorpos muito prejudicada. Então, a gente precisa usar alguns antibióticos preventivos, a gente precisa reforçar as vacinas depois de algum tempo do Carticel, a gente precisa ficar muito atento com o risco dessas infecções, tratar de uma forma rápida, né, bem precoce, essas infecções que a gente pode ter depois do CAR-T. Porém, a gente fala assim, parece bastante assustador, mas na grande maioria das vezes são casos autolimitados, de infecções leves que a gente consegue controlar, inclusive sem precisar internar o paciente. E cada vez nós, da equipe médica, da equipe multidisciplinar, estamos mais treinados a manejar esse tipo de problema que pode acontecer depois. É, a gente fala aí de memória ruim, não sei o que, a gente já está acostumado, sabe? Isso é uma É, característica. A gente é um esquece, quadro isso já é normal um pra quadro gente. agudo. Nesses primeiros 14 dias, a gente faz testes neurológicos 2 vezes por dia, né? Então, a gente tem um score chamado ICE score, que a gente faz no mínimo 2 vezes. Então, a gente pergunta para o paciente o nome completo, cidade, onde que ele está, ele fala, né, tem que responder de forma correta. A gente pede para ele escrever uma frase, de preferência a mesma frase todos os dias, e a gente acompanha a caligrafia. E é muito curioso, porque a gente observa muito precocemente
a mudança na caligrafia. Então, às vezes o paciente responde todas as perguntas de uma forma correta, mas a caligrafia fica um pouquinho diferente, a gente pede para repetir esse teste um pouquinho antes, e assim, quase sempre a gente já detecta alterações um pouco mais profundas na sequência. Então é muito curioso. A gente teve uma paciente que fez um CAR-T para linfoma, e um dos testes a gente pede para o paciente para contar de 100 a 0, de dez em 10. Então 100, 90, 80, Sim. 70, 60, e o paciente já começa a falar rapidinho, né? Depois de alguns dias fazendo isso no mínimo 2 vezes, ele já fala 100, 90, 80, 70, 60. Ele já está meio cansado de ter que repetir isso todas as vezes. E uma paciente, um dia ela engasgou, na hora que ela foi falar 60, 50, ela 60, 50, 40. Pô, ela não tinha errado, né? Porém, ainda assim, a gente ficou um pouco desconfiado. Será que ela tá ficando confusa ou não? 2 horas depois, quando a gente voltou para repetir esse teste por excesso de zelo, a paciente já não conseguia falar o nome dela. Então, a gente precisou iniciar as medidas terapêuticas para esse tipo de complicação. E 12 horas depois, ela já estava ótima de novo, já estava fazendo as contas Interessante. todas certinho. Então, assim, o tanto que é importante a gente ser sensível com esse tipo de teste. É porque a lenalidomida mesmo, né? Tira a memória da Uhum. gente. A gente esquece. Olha, doutor, eu passo cada sufoco aqui, que às vezes dá um branco. E aí, às vezes, eu É, peço perdão, eu falo, você entenda, porque são medicamentos que, né, que te dá aquele branco, exato. né? Então, para o que aconteça, a gente já é acostumado, não vai ser problema para a É, gente, não. essas Né? questões de infecções, por exemplo, quase todos os tratamentos para o mielomas mais avançados, a gente vai ter um risco maior, né? Sim. Então, acaba que se a gente tiver um manejo adequado, uma atenção adequada, a gente consegue tirar de letra na maioria das vezes. Falando sobre as citocinas, como é que os centros especializados lidam com essas complicações? A gente passa por um treinamento muito intenso antes de estar credenciado a usar esse tipo de tratamento, né? Então, são meses de treinamento, a equipe, inclusive, precisa fazer treinamentos periódicos, mesmo depois que a gente já está credenciado. Existem fluxogramas muito bem estabelecidos pelas sociedades internacionais e nacionais também, em relação ao manejo e ao reconhecimento precoce, né, desses efeitos. Então, sempre que a gente vai, inclusive, internar um desses pacientes, a gente refaz esses treinamentos com a equipe para esse reconhecimento precoce. Essa sensibilidade que eu comentei, da gente perceber que a paciente engasgou um pouquinho, opa, isso já é um sinal, já vamos ficar atentos. Então, acho que esses treinamentos, eles são fundamentais. Olha, tem coisa aqui, doutora, para 2 podcasts, viu? Eu estou tentando resumir aqui que esse tema, nossa, é muito interessante, muito importante, porque a gente vê uma luz, né? Um futuro aí, ó, né? De cura, de tratamento com qualidade, enfim. Falando agora saindo lá da Alemanha e vendo a nossa realidade aqui, né? Qual é a realidade do acesso ao Carticel no Brasil atualmente? Hoje, para mieloma múltiplo, os pacientes eles acabam precisando judicializar, né, as operadoras de saúde ou judicializar o próprio Sistema Único de Saúde. Então, no Brasil, considerando as três, as três principais doenças, né, que são tratadas pelo Carticel, né, de forma comercial, 99% dos casos foram judicializados. Então, isso é um grande problema, porque isso atrasa o tratamento, isso encarece cada vez mais o tratamento e limita os pacientes que de fato vão ter acesso, né? Porque a gente sabe que tem muito paciente que nem condição de judicializar eles não vão ter, Verdade, né? Um verdade. outro problema que a gente tem é um número limitado ainda de centros que fazem o CAR-T. Então, hoje, a grande maioria dos centros estão concentrados na região sudeste, existem alguns na região sul e alguns no Nordeste, se não me engano, tem em Salvador apenas. Então, eu acho que isso também é um gargalo, né? Não só o preço, o custo, mas também o acesso. Às vezes é difícil para um paciente que está em Manaus, em Palmas, se deslocar com sua família por um tempo. Ele precisa ficar pelo menos 30 dias próximo do centro que fez o CAR-T, justamente para vigilância desses efeitos colaterais que o paciente pode ter. Então, isso ainda é um gargalo muito significativo que a gente tem. Pois é, nós estamos com paciente, doutora, lá no sul, nós estamos até com uma paciente em Rondônia. Então, ela está apta a fazer o estudo clínico, que tem alguns estudos clínicos, né? Então, infelizmente, eles não têm como ir, não têm como É, ficar,
entendeu? Então imagine, né? Então não é só o problema do Carticel, né, no tratamento, mas tá geral, né? É. Para pacientes ali do Pará, do Amazonas, pensa no pessoal que sofre, sabe? Eu tenho certeza disso, é muito difícil, porque mesmo os centros de tratamento que eles têm na região, eles viajam muitas horas, E de né, para barco, conseguir muitos de chegar. barco, doutora. Muitos Exato. de É barco. é muito É difícil. muito E difícil, por outro sofridos. lado também, a gente fica muito preocupado até de liberar esses pacientes para voltarem para o domicílio, porque Sim, se eles tiverem alguma complicação, até conseguir o recurso, já a gente já acaba perdendo muito tempo, né, então é muito difícil. Eu acho que essa desigualdade que a gente já tem no país, ela salta aos nossos olhos quando a gente pensa em saúde, né. Então, assim, a gente fala de tratamentos tão tecnológicos, tão sofisticados, de ponta, que a gente já tem acesso aqui na região sudeste, na região sul, enquanto em regiões mais pobres do Brasil, regiões mais profundas, né, do nosso país, a gente ainda tem acessos ainda muito limitados, mesmo terapias que para a gente já são mais obsoletas, né? Então, acho que isso é dramático. para a senhora ter ideia, nós temos pacientes que moram em regiões ribeirinhas, lá naquela região do Pará, que os postos de saúde nem de pirona tem, Né? imagine. Né? Então, e viajam 100, 150 de barco, daquele barquinho, sabe aqueles trens que fala, Aham, eu não sei o que é pior, ir tratar ou a viagem. Imagine é. a senhora falando dessa paciente que teve a fratura passando no quebra-mola. Uhum, Quebra-mola, é um sofrimento, eu já passei por isso. Não tive fratura, mas é uma dor uhum. assim, ó, insuportável, a dor óssea. Agora imagine se andar num barco, que são vários quebra-molas ali, ó. Né? Com Nossa, doença é avançada, muito né? sofrido, Assim, é muito é um sofrido. sofrimento muito É grande. muito sofrido, né? Infelizmente. Ô, doutora, quais são os principais desafios para ampliar esse acesso? A gente, então, assim, até pegando um gancho disso que a gente conversou aqui agora, eu acho que as principais barreiras, o custo, né? Assim, hoje o CAR-T comercial, ele custa mais de 3 milhões de reais, então é um custo realmente, assim, É que alto, né? impacta, É, é muito alto e que muito alto. impacta de uma forma geral, né? Então, a gente lembrando que o SUS tem dificuldade de conseguir dipirona para populações ribeirinhas. Imagina gastar 3 milhões de tratamento, né, em um tratamento com Sim, um paciente. Então, é sim. uma questão realmente muito complicada. As operadoras de saúde, por mais que elas também tenham um pouco mais de recurso, muitas Não, é um operadoras de baque. saúde quebram, É um né, baque. se fizer um tratamento. É. Então, isso é um gargalo, o preço. Então, eu acho que, sem dúvida, a gente precisa que esses tratamentos sejam barateados, a gente precisa que as universidades, que o SUS, através desses pesquisadores, consigam trazer mais pacientes para esses estudos clínicos. A gente sabe que o custo desses estudos clínicos ele é muito alto, o tratamento continua sendo caro, mas muito menos caro do que os produtos comerciais e essa igualdade de acesso. Então, acho que a gente precisa de ter mais centros cadastrados, a gente tem que viabilizar ferramentas para que esses pacientes de áreas mais interioranas, né, do nosso país tenham capacidade de se deslocar a esses centros. Então, por exemplo, se a gente tivesse centros em Brasília, centros em Manaus, nas grandes capitais, isso talvez trouxesse um pouco mais de oportunidade para esses pacientes, né. Então acho que são esses 2 gargalos que a gente tem. E o que podemos esperar, doutora? Isso é sempre uma pergunta dos grupos de apoio. O que podemos esperar para os próximos anos em relação ao tratamento do mieloma múltiplo? A gente vai esperar o que a gente tem visto nos últimos anos e que tem realmente revolucionado a expectativa desses pacientes. Cada vez mais tratamentos, tratamentos mais eficazes e com toxicidades cada vez menores, para permitir que esses pacientes tenham a sua vida o mais próximo da vida normal possível, evitando complicações a médio e longo prazo, como fraturas, anemia e sintomas que são muitas vezes difíceis da gente quantificar, como fadiga, né, assim, dores musculares, eu acho que isso é muito importante. E a gente tem visto nos congressos, nos estudos, muitas drogas novas, não só a terapia celular, mas medicamentos também, que estão cada vez trazendo mais oportunidade mesmo, com toxicidades cada vez menores. O mieloma, à medida que a gente consegue controlar melhor a doença do paciente,
com menos toxicidade, esse paciente vai viver mais tempo e vai precisar de novos tratamentos. Então, a gente precisa que essa velocidade desses tratamentos ela continue crescendo na medida que a gente consegue controlar mais as doenças também. Então, a nossa expectativa é de, quem sabe, nos próximos anos, a gente conseguir falar até de uma porcentagem de pacientes curados com mieloma. Então, acho que isso vai ser também uma quebra de paradigma imensa para uma doença que até então a gente ainda não pode falar em cura. Mas que a gente possa, né, ter políticas públicas para que aquele paciente pobre tenha acesso a essa primeira linha. Exato. A Né? desigualdade é muito Muito. grande, né? Eu sou de uma época da minha residência que nem o Velcade, né, que nem o Bortezomib, que hoje é o principal tratamento, ele não estava disponível no SUS, né? E a gente hoje já tem essa medicação, mas sem dúvida a disparidade entre É, o público e o privado no Brasil é imensa, não só no tratamento, mas até no diagnóstico, né? Como a gente vinha comentando, os pacientes do SUS, eles demoram muito mais tempo para fazer um diagnóstico do que os pacientes que têm saúde privada, né? para finalizar, nós já estamos com um tempinho aqui já, né, já no final. Qual mensagem a senhora gostaria de deixar para os pacientes e familiares que acompanham com esperança os avanços da terapia CARTICEL? Acho que a principal mensagem é de acreditar e confiar nesses novos tratamentos, entender que é uma doença como tantas outras que a gente consegue controlar e que o nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida. Então, muito mais do que o estigma da doença, a gente precisa encarar de uma forma mais leve, a gente precisa acreditar nesses novos tratamentos e confiar na ciência, né? A ciência está aí ao lado das pessoas. Se tem uma coisa, né, que nunca falhou com a população, o nome disso é ciência. Sim. Então, confiar nos cientistas, confiar nas universidades, confiar em vacinas. Eu acho que esse é o grande recado, assim, para a população em geral. Doutora Mariana, muito obrigado por compartilhar conosco sua experiência internacional, seus conhecimentos e sua visão sobre um dos maiores avanços da medicina moderna no tratamento do mieloma múltiplo. Conversas como essa reforçam a importância da informação baseada em evidências e mostram que a ciência continua avançando em busca de melhores resultados e mais qualidades de vida para os pacientes. Agradecemos também a todos que acompanharam essa edição do podcast e acompanhou aqui pela Melodia FM, pelo nosso canal do YouTube. Esse podcast, como todos os outros, vai estar disponível lá no nosso canal, né? Fique à vontade, pode mandar pergunta depois que a gente encaminha para a doutora. E continue acompanhando, né, a nossa associação, nas nossas redes sociais, o nosso site, nossos canais de informação. Eu sou Joelise Fraga e seguimos firmes em nossa missão de acolher, orientar e lutar por mais acesso, mais informações e mais esperança para todos os pacientes com mieloma múltiplo. Doutora Mariana, muito obrigado de coração pela sua presença, pela sua disponibilidade desse horário, do seu tempinho aí, né, para ficar aqui falando com a gente sobre esse tema muito importante e muito esperançoso para nós que somos pacientes. Muito obrigado mesmo, de coração, viu? Eu que agradeço pela oportunidade e pela audiência. Acho que quanto mais acesso à informação, melhor para toda a população, sem dúvida. Deus te abençoe, viu? Um grande abraço. Amém. Todos Tá. nós. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.